seja bem-vindo a mais um vídeo do Papo Binário. Eu me chamo Anderson e na aula de hoje a gente vai estar continuando de onde a gente parou na aula passada no desafio do Analyze-me. Contando que essa aula ainda faz parte do tópico de referência de chamada e modo visual. Então, só recapitulando o que a gente já viu até agora, a gente aprendeu a como usar as funções de cross-references dentro do Radar para encontrar onde funções são utilizadas, e esse mesmo conceito funciona para strings que estão nas flags space de strings. A gente também aprendeu a configurar o Radar, a usar iteradores, usar expressões e como entrar no modo visual de grafo. E na aula de hoje vamos continuar a partir desse ponto, onde a gente encontrou a função suspeita e vai tentar descobrir agora o que o binário realmente faz, baseado nas nossas investigações até agora. Antes de começar de fato a analisar, quero lembrar vocês que é interessante que vocês vão na pasta do seu, que você baixou, clonou o Radar, e rodem um install.sh novamente, que fica na pasta sys, porque esse script vai, além de instalar o Radar, ele também serve para atualizar o Radar. E teve uma release nessa semana, né, que trouxe novas funções e correção de alguns bugs que tinham. E uma das funções novas que chegou é que agora ele analisa as variáveis e os argumentos da função de todas as funções do binário. Antigamente, né, na versão que eu estava gravando nos últimos vídeos, você tinha que fazer isso manualmente. E agora você não precisa, ele já faz essa análise em todas as funções. Então é interessante porque pula uma etapa, que seria a gente reanalisar os argumentos dessa função. A gente não precisa mais fazer isso. Então lembre-se de atualizar o Radar de vocês antes da gente continuar aqui na nossa análise. E bom, então vamos começar. A primeira coisa que eu começo a notar aqui, que está me incomodando, é a cor dessas variáveis aqui. Desse escopo que mostra quais são as variáveis que foram alocadas aqui nessa função. Isso está acontecendo, não é culpa do Radar, é culpa do background que eu coloquei no meu terminal. Só que isso é uma oportunidade de mostrar para vocês como vocês trocam o tema do Radar. O tema padrão do Radar ele é ok, mas eu prefiro muito mais outros temas que ficam bem mais elegantes e mais bonitos de se trabalhar. Então, para trocar o tema no Radar é extremamente simples. Eu vou digitar a tecla Q 2 vezes para voltar para a shell, e aí eu vou procurar aqui no comando E, que lista todas as configurações, a palavra theme, né, de tema. E aí eu acho que só tem uma variável, que é scr.theme, que por default ele já vem igual, ele vem igual a default, que é esse tema que a gente usa. Se a gente der um pd 10 para desassemblar 10 instruções, a gente vê que é esse esquema de cores. Se a gente digitar o comando sc e dar uma interrogação, ele é um comando para trabalhar com configurações do Radar. E você pode notar que nos comandos aqui do SCO são os comandos responsáveis pelo tema. Então, se você só digitar SCO, ele fala que vai listar todos os temas que estão disponíveis. E são todos esses temas aqui que tem no Radar disponíveis, que já vem por padrão. O que eu mais gosto é esse IU, mas você pode estar olhando um por um e escolher o que você mais gosta, ou não escolher nenhum, ficar com default. Mas o IU tem uma visão legal, então eu vou trocar para esse IU, é só digitar echo, né, ECO e o nome do tema. Então veja que já mudou para azul aqui, e se agora desassemblar 10 instruções, eu tenho essas cores meio alaranjadas aqui, um pouquinho diferente do que fica aqui por default. E se eu olhar como ficou agora o meu grafo, veja só que ele ficou muito mais bonito de se ver, muito mais fácil de se trabalhar, ficou mais amarelado e tal, e combinou melhor com o meu background. Apenas para deixar o Radar um pouco mais bonito. E vou salvar essa configuração, vou digitar aqui ed para vir para o arquivo de configuração e colocar aqui a chave, né, o scr.theme igual a IU. Beleza, eu não vou recarregar porque eu já estou com ele aqui carregado. E agora vamos começar de fato. Bom, agora que a gente está na visão de grafo, fica muito mais fácil para a gente analisar de fato como que o binário funciona. Porque a gente pode começar a olhar algumas características que o grafo tem para tentar entender o fluxo do código antes da gente começar a olhar as instruções. Porque quando a gente transforma um código inteiro na sua representação por blocos básicos, né, que significa que são esse bloco de dados que são ligados a outros blocos, essa representação automaticamente divide para a gente estruturas específicas de um código, né, então um laço de repetições, condicionais, e a gente também consegue ver um fluxo de onde o código está indo e quais são as escolhas que o código tem que fazer para seguir seu caminho. Então, antes da gente começar a olhar as instruções, vamos digitar a tecla P algumas vezes até vir nessa tela.
Essa tela ela é chamada de Graph Overview, que é só um overview do grafo que ele gerou. Então, o que mudou aqui? As nossas instruções vão estar do lado esquerdo e do lado direito, aqui toda essa área, vai estar o nosso grafo de maneira apenas mostrando os blocos básicos, né, ligados entre si. Desse jeito a gente consegue entender um pouco o que o programa está fazendo, ou qual é o fluxo dele. Vale lembrar que aqui quando eu falo blocos básicos, são todos esses blocos de dados que contêm instruções que foram divididos como nós desse grafo. Lembrar que a estrutura de dados de um grafo são vários nós conectados entre si com arestas. E essa visão aqui na área de compiladores e análise de binários serve para a gente conseguir dividir o nosso código em várias partes e poder aplicar algum tipo de otimização ou análise baseada em grafo. Então, bom, só olhando rápido o grafo, sem olhar para cá, a gente consegue perceber que nós temos alguns laços de repetição. Se a gente apertar a tecla Tab, a gente vai descendo no grafo, e aqui é a nossa atual posição. Então a gente vê que primeiro tem um laço, né, porque eu vejo que esse bloco básico, esse basic block, está ligado a si mesmo, né, e eu vejo também que isso é por conta de um jump condicional, né, que caso jump if not equal, ele volta para essa instrução 1230, né, que no caso é o início desse bloco básico. E caso de falso, né, ele desce para mais um bloco, que a gente vê que tem essa instrução de sub, e aí depois ele desce para mais um bloco caso dê falso, que tem um nope, né, e aí ele desce para cá, tem outras instruções, e a gente vê que aqui tem essa instrução anterior, eu vou voltar com a tecla U, ela tem já uma aresta que ela tá ligado a esse nó aqui, a esse basic block. Então vê que isso aqui já é um loop, né, já tem uma estrutura de um loop. E dentro desse loop eu tenho um outro loop que acontece aqui. E aí eu volto para concluir esse loop. Então eu tenho um loop aqui que cai para outro loop. E aí ele fica repetindo isso aqui x vezes. Quando termina esses loops, ele cai para uma parte do código aqui que a gente vê que já tem uma call por Internet Open A. A gente vai já ver o que Internet Open A faz, mas vejam aqui o que eu tenho até agora. Eu tenho dois loops, no caso eu tenho um loop externo e um loop interno desse loop aqui, então eu tenho 3 estruturas de loops e logo em seguida uma call para uma das funções da internet que a gente já viu. Então se a gente for descendo o grafo, a gente vê que de novo chegamos um loop externo e aqui temos um loop externo e um loop interno dentro desse externo. Mesma estrutura daqui, vejam que é a mesma disposição dos nós e das arestas desse grafo. Então a gente já começa a ver que talvez eles façam a mesma lógica, mas provavelmente com outro dado, mas a mesma lógica. Então a gente vê que, depois a gente vai ver que as instruções são semelhantes, mas ele desce e aqui embaixo ele chega e chama outras funções. Internet Open URLA e Internet Read File, e depois ele chama aquele get temp PFA. Então vejam só, se eu descer aqui, novamente, um laço, um loop externo, depois um outro loop externo e um loop interno, esse loop externo. Então é a mesma estrutura que a gente já viu duas vezes. Então, bom, a gente pode agora ver que eles são bem parecidos, então se a gente descer aqui, a gente vê que ele tem quase as mesmas instruções, se não as mesmas instruções, mas com porção de dados diferente. A diferença é que nessa aqui a gente já não vê call, a gente começa a ver que ele tem um layer, né, carregando alguma coisa, depois tem um outro loop, e termina com algumas calls ao create file e ao write file. Então, bom, claro que a gente não entendeu o que o binário faz ainda, mas só olhando o grafo a gente sabe que existem repetições que trabalham em cima de alguma coisa e chamam funções nativas do Windows. Existem outras repetições que vão trabalhar em cima de algum dado e chamam mais funções. Existem outras repetições que acabam chamando outras funções. Então, se a gente fosse pensar, a gente pode imaginar que esse binário está provavelmente decodificando algum tipo de dado, algum tipo de string, que vai utilizar nessas funções. Então, por isso que ele precisa repetir essas instruções. E se a gente for pensar um pouco em C, em programação em C, a gente pode pensar que isso aqui pode ser uma macro, né? Uma macro que o programador definiu, que ele foi empregando em diferentes locais do código. Ou uma função, uma função que foi colocada aqui, mas provavelmente foi um tipo de macro. Vejam que ela se repete 3 vezes. Então, perfeito. Então, já sabemos mais ou menos o fluxo do que vai acontecer aqui. E o mais legal dessa chamada de grafo é que tem uma outra visão que a gente pode usar. A gente pode apertar P de novo e cair
nessa tela que mostra para a gente somente o sumário da função. O que é um sumário? Ele vai mostrar para a gente o que é carregado, quais são os possíveis valores do binário que são carregados em blocos, né? E quais são as chamadas que acontecem. Apenas isso. É uma visão muito mais compactada, porém muito mais poderosa e simples da gente entender. Então o que ele diz para a gente? Que no primeiro bloco básico existe alocação ou referências de strings. Então provavelmente aqui ele está alocando aquelas strings suspeitas que a gente viu lá no início do vídeo passado. Depois a gente pode ignorar esses blocos, porque esses blocos não fazem nenhum tipo de chamada a símbolos, nenhum tipo de chamadas a funções internas e nenhum tipo de inicialização de variável que seja printável à primeira vista. E mais vejam que é a mesma estrutura de loop que a gente viu na visão passada. Então eu vou descer e vejam só. Mesma coisa, eu vejo aqui o internet OpenA. Se eu descer aqui, mesma estrutura, depois eu vejo de novo um sumário só daquele bloco. Só o que aquele bloco faz? Ele vai ter um call para o internet OpenURLA, para o readFile e para o getTempPathA. Depois eu tenho outros blocos básicos aqui, descendo, e por último a gente vê o último bloco básico que faz uma call para o createFile e para o writeFile. Note que o Radar ele já tem o conhecimento dessas funções nativas do Windows. Então ele já coloca para a gente quais são os argumentos que essa função envia para cá. Ou seja, quais são os argumentos que estão sendo referenciados nesse bloco básico. Claro que algumas funções aqui têm mais argumentos, mas ele está mostrando quais são as variáveis que existem nesse bloco básico para esta função. Então isso aqui é incrível, a gente já sabe o que está acontecendo. Você concorda comigo que, sem olhar as instruções, eu já sei que esse cara vai fazer alguma rotina com essas strings que ele inicializou aqui, vai usar ela no Internet OpenA, vai usar ela para abrir uma URL, para ler o retorno dessa URL, porque ele usa o Internet Read File, que é uma função nativa do Windows que faz uma requisição e você lê o output. Ele vai pegar o diretório dos arquivos temporários, vai fazer uma outra rotina, depois ele vai criar um arquivo lá dentro, provavelmente dentro do diretório temporário, e escrever nesse arquivo. Bem simples, né? Apenas olhando o grafo. E se você gostou desse output, o que é muito interessante, talvez você não queira sempre ficar olhando o grafo, você pode usar o comando pdsf. E, bom, se eu estiver dentro aqui do grafo, se eu quiser digitar comando na shell do Radar, eu faço como no Vim. Eu aperto Shift e 2 pontos, né, para abrir a shell do Radar aqui do lado do canto inferior. Então eu vou digitar pdsf. O que significa isso? Lembra que o PDF é o Print Disassemble Function. O PDSF é Print Disassemble Summary Function. Ou seja, imprima para mim um sumário desta função. E aí, no caso ele pegou o offset que eu estou agora. Deixa eu voltar aqui para Network Operation e rodar aqui PDSF. Então olha só, nesse caso a gente vê todas as calls em sequência. É a mesma coisa de cima. Então, Internet OpenA, Internet OpenURLA, Internet readFile e etc. Porém, vejam que aqui eu não estou vendo as strings, nem esses comentários aqui embaixo. Essas assinaturas aqui das variáveis usadas. Para isso, a gente vai precisar ativar uma configuração no Radar para ele colocar comentários no disassembly. Basta vir aqui e setar a variável asm comments. Né? Vejam que ela por default está false. Vou colocar ela para true. Agora quando eu der o PDSF, agora eu vejo sim os comentários do Radar nos meus comandos do disassembly, não do grafo. Então aqui a gente vê quase a mesma coisa que a gente viu no grafo, só que de maneira bem mais condensada. Então eu sei que essa função ela vai ter algum tipo de referência a essas strings, depois vai ter 3 chamadas seguidas de funções de internet, depois vai ter uma chamada getTempPathA, ao createFile e ao writeFile. Bom, agora como eu coloquei essa configuração aqui do asm comments igual a true, que facilita a gente ver comentários no disassembly, eu vou colocar essa configuração para ficar default do nosso Radar. Então asm.comments igual a true. E eu não vou recarregar porque eu já coloquei essa configuração. Perfeito. A gente já tem um ponto, uma linha de raciocínio para seguir aqui no finalzinho da nossa análise. Então, recapitulando tudo que a gente fez até agora, a gente abriu o binário, a gente procurou as funções importadas, viu que tinha algumas funções suspeitas relacionadas à rede e à I/O, né, de arquivos, fizemos o interador
dentro do Radar para encontrar todas as referências às funções que ele importa. Encontramos uma função suspeita, que ela contém todas essas importes relacionados à rede e à escrita de arquivo. Vimos o grafo dessa função. Pelo grafo, a gente entendeu que ela tinha loops que eram predecessores das chamadas dos imports que a gente viu, e com o sumário do grafo e o sumário do disassembly a gente já entendeu que ele vai fazer alguma rotina de decodificação, chamar funções de rede, depois vai pegar a pasta de arquivos temporários e escrever dentro da pasta de arquivos temporários. Isso por si só já é muito incrível. Mas bom, já que a gente já entendeu basicamente o que o binário faz, vamos entender as instruções dele e como é que a gente pode decodificar essas strings aqui dentro do Radar, né? Para a gente entender o que ele está realmente fazendo, para ter uma visão realmente geral do que está acontecendo. Lembre que o primeiro bloco básico que a gente analisou, ele basicamente só aloca variáveis. Quando a gente olhou o sumário do grafo e o sumário da função, a gente viu que essa primeira porção só faz referências a strings que a gente já tem dentro do binário, aquelas strings suspeitas. Então, para a gente não perder tempo olhando toda a parte de alocação e move que acontece aqui, a gente pode ter uma abordagem bem mais inteligente. A gente vai procurar onde essas variáveis são referenciadas dentro da função, e daí a gente faz o caminho inverso, para a gente voltar e ver onde elas estão sendo onde de fato elas estão aqui. As variáveis no Radar, vale a pena lembrar que nada mais são do que offset dentro da minha stack. Lembre-se que variáveis, o conceito de variáveis como a gente programa em linguagem de alto nível não existe em assembly. Eles são apenas endereços de memória. Então, por exemplo, o meu var b0, ele fala que é o var b0 porque ele está no offset b0 do meu base pointer, da minha stack, certo? Então, com esse pensamento, vamos procurar as funções relacionadas à internet e ver quais são as variáveis utilizadas lá, e depois a gente faz o caminho inverso para voltar até aqui para poder decodificá-las. Então, eu vou usar o tab para descer aqui no meu grafo, e eu cheguei aqui no primeiro bloco básico que chama o Internet OpenA. Notem que eu tenho uma referência aqui, né, para o var b0, tem um load effective address do var b0 para o EAX, e depois tem um push para o meu EAX. Então eu sei que o meu var b0 está sendo utilizado aqui, provavelmente como parâmetro da minha call para o Internet OpenA. Uma maneira que a gente pode fazer para identificar quais são os parâmetros do Internet OpenA é tanto olhar na documentação da Microsoft, né, sobre a função Internet OpenA, ou utilizar uma ferramenta aqui do mente binária feita pelo Leandro Frois, que é o MenW, que é uma ferramenta CLI que serve para a gente consultar funções e estruturas do próprio sistema Windows, né? Então, eu vou deixar na descrição o link para você baixar o MenW, e lá tem um tutorial de como você instala e compila, mas eu vou usar aqui direto do Radar. Para você utilizar, basta voltar para a shell do Radar e digitar exclamação, que significa que você vai executar um comando na shell, e digitar MenW. Daí ele já abre o MenW pra gente. O MenW é bem simples, ele tem várias funções aqui, mas a função mais básica é passar o parâmetro "-f" e o nome da função da API do Windows que você quer consultar. Então vou digitar Internet OpenA. Então perfeito. Aqui eu já fiz uma busca, né, na documentação da Microsoft e eu sei qual é o corpo da função do Internet OpenA. Basicamente, o Internet OpenA vai receber como primeiro parâmetro um user agent. Depois vai receber alguns metadados que vão ser utilizados para construir a request em si, mas que não são importantes para a gente agora. E ele retorna um handle para o objeto relacionado à internet. O que acontece aqui é que no Windows, quando você programa e cria chamadas nativas, geralmente ela vai te retornar um handle. Um handle nada mais é do que um identificador único para algum tipo de recurso que você criou. Então, como eu estou criando um recurso para utilizar internet, usando esses dados aqui, ele me retorna um handle referenciado a essa minha inicialização. E esse handle, como a gente pode ver aqui no retorno, na descrição do valor retornado, ele vai ser utilizado para subsequentes chamadas para funções da WinNet. Ou seja, qualquer outra chamada que seja relacionada à internet vai ter que utilizar esse handle que ele recebeu aqui. Beleza? Então vamos voltar lá para a função. Vale lembrar também que as funções nativas do Windows, eles usam uma calling convention chamada cDeclaration, ou standard call. Basicamente significa que o programador ele é responsável por passar as variáveis, os argumentos das funções para a stack, e para ele também limpar os valores que são os valores utilizados pela função. Ou seja, uma calling convention nada mais é uma maneira que você concorda
você tem uma convenção de como você vai passar os parâmetros para uma função. E no caso do Windows, todos os parâmetros são mandados para a stack da posição, começando pelo parâmetro da direita até o parâmetro da esquerda na ordem dos pushes. Ou seja, o meu primeiro push é o último parâmetro da minha função e o meu último push é o meu primeiro parâmetro que vai ser utilizado na minha função. Então, o meu push é a X, é a user agent que o Internet OpenAI recebe. Então, eu já consigo saber aqui de cara que o meu var B0 é o user agent, porque ele move o user agent por EAX, depois o EAX é empurrado na stack. Agora que a gente já sabe disso, vamos renomear a variável. Vamos transformar o var B0 num outro nome, num nome que a gente reconheça, que eu vou chamar de user agent. Então, para renomear a variável no Radar, a gente vai abrir aqui a shell no canto inferior e você vai utilizar os subcomandos do AFVN, na verdade do AFV. Os subcomandos do AFV são comandos relacionados a argumentos e variáveis locais. O que a gente está interessado é no AFVN, que ele renomeia algum argumento ou variável local. E para isso você precisa passar um novo nome que você quer definir e o nome anterior, que seria o nome anterior da variável. Então, se eu digitar AFVN e aqui eu passo user agent, eu preciso passar o nome da variável que eu quero trocar var b0h. Agora eu renomeei a minha variável para user agent. Mas veja que quando a gente volta aqui, infelizmente ele não atualiza para a gente. Então, uma maneira rápida da gente atualizar é apertando Z maiúsculo. Isso vai fazer com que aquele bloco básico seja colapsado, ou seja, ele não está mais visível aqui para a gente, ficou mais condensado. E aí você aperta Z de novo. E aí ele abre novamente o bloco. É uma maneira de você recarregar o grafo. E aí veja que já está aqui o user agent certinho. Então eu sei que a minha variável user agent é aquela B0. Então vamos voltar lá para o início da nossa função, usando a tecla U. Opa, a gente foi longe demais. Vejam que o user agent ele é utilizado aqui, ó, nessa instrução, nesse load effective address para o EDI. Então meu user agent ele é primeiro referenciado aqui. Depois ele tem outra referência no meu ECX, certo? E se a gente descer um pouco, a gente vê que ele também está sendo referenciado nessa rotina aqui, que tem um shor. Perfeito, então vamos lá, vamos voltar lá para a inicialização. Aqui. Bom, no primeira instância, a gente vê que o meu EDI recebe o endereço de onde está o user agent, que é lá na stack, certo? Depois, a próxima referência ao user agent, a gente vê nessa instrução aqui, que o meu ECX recebe o meu user agent. Só que, como o meu EDI recebeu o argumento do user agent, a gente consegue ver na instrução aqui 4011E3, ele tem uma função chamada wrap, de repeat, move SD dword do EDI para o dword pointer do ECI. O que é isso? Essa função, por mais que ela tenha um longo nome, mas ela tem poucos bytes de opcode, é uma função da Intel que basicamente diz para você repetir, por isso que wrap, essa instrução inteira aqui, ou seja, copiar um dword pointer, ou seja, 4 bytes do meu ECI para o meu EDI. E quantas vezes ele vai fazer isso? Quantas vezes o número que tiver dentro do meu ECX, na verdade dentro do meu CX, que é o registrador mais baixo do meu ECX. Então isso aqui você pode ver como um for. Então ele começa, né, e vai pulando de 4 em 4 bytes, porque é uma dword. Lembra que uma word são 2 bytes, então uma dword são 4 bytes, 13 vezes. Então a quantidade de bytes que vão ser copiados do meu ECI para o meu EDI são 4 vezes 0x13. Então se a gente quiser saber qual é esse valor, é só digitar 4 vezes aqui 0x13. Ou seja, são 76 bytes que serão copiados do meu ponteiro do ECI para o meu EDI. E por que eu estou falando exatamente disso? Porque meu EDI guarda o endereço de onde está meu user agent. E logo depois meu user agent é movido para o meu ECX. Ou seja, o meu user agent é 76 bytes a partir do endereço que o meu ECI aponta aqui. Então, se o meu ECI aponta para esse endereço 402070, eu posso imprimir 76 bytes desse endereço. E aqui eu tenho o que o meu user agent é. E é essa porção de dados aqui.
Lembra que a gente já viu essa string lá dentro do Rabin, né, do output do Rabin aqui dentro. A gente roda iz4 aqui só para filtrar. Eu vou botar 277, fica mais fácil filtrar. Já tem aqui, o Rabin já encontrou essas strings também. Então toda essa string aqui é o meu user agent, só que ele está encodado de alguma maneira. Então eu já sei que o meu user agent tem 76 bytes a partir desse endereço aqui. Então vamos lá. Para facilitar o nosso workflow, eu vou colocar comentários. Para a gente colocar comentários aqui dentro do grafo, eu tenho que ativar uma variável chamada asm user comments igual a true. Isso significa que eu vou ativar todos os comentários que eu colocar aqui dentro, né? Então eu vou também salvar isso dentro do Radar. Então eu vou colocar asm user comments igual a true. E agora, não vou recarregar, eu posso apertar o G para ir para o offset, que eu vim para cá, que é onde acontece a instrução aqui que eu expliquei. E quando eu venho para esse offset, eu posso apertar ponto e vírgula e colocar um comentário. Então eu vou colocar assim, copy 76 bytes from, e aqui eu boto o endereço, que eu sei qual é, que é o endereço aqui, esse 402070. E aí ele coloca para mim o comentário exatamente aqui em cima. Então eu sei para onde eu tenho que olhar quando eu quiser decriptar. Então beleza, vamos descer algumas instruções. E vejam que a gente chega naqueles laços que eu comentei no overview. Se a gente olhar, nesse endereço aqui, tem uma instrução de um shor para 1 byte em EBP mais ESI menos 0xB0. O que aconteceu aqui é o seguinte: a ordem dos registradores, a ordem dos valores que estão dentro desse cálculo aqui dentro, não é a mesma que o Radar viu para encontrar o 0xB0. O user agent, ele é a variável 0xB0, certo? É a var B0. Então o Radar ele perdeu essa informação porque a ordem dos meus sinais está diferente. Então se fosse EBP menos B0 mais SI, ele saberia que ele deveria ter trocado essa porção para o user agent. É uma questão de análise mesmo, mas isso aqui significa que eu estou pegando a posição do meu 0xB0, que é o meu user agent, somando com o ESI e fazendo um shor nessa posição com 0,5B. E o que o ESI tem? Se eu subir um pouquinho aqui, deixa eu sair da shell. O meu ESI, nesse endereço aqui, 4011FF, ele é feito um shor com ele mesmo. Isso é uma maneira de você zerar um registrador. Então, o meu ESI é o meu índice. Ele começa em 0. Tanto que se eu descer um pouquinho mais e ver que após o shor acontecer, eu movo para o meu ESX aqui, o meu user agent, e eu incremento o meu ESI. Então, o que está acontecendo? Eu estou andando em cada caractere dessa string e fazendo um shor com 5B. Então, isso aqui nada mais é do que uma máscara em shor para o meu user agent, certo? Então, deduzimos aqui, entendemos que a codificação nada mais é do que um shor. Então vamos tentar ver se eu consigo aplicar uma máscara nesse endereço que eu sei onde que teoricamente está o user agent de 0x5b, né, o hexa5b, e ver se eu consigo decriptar isso dentro do Radar. Para isso a gente pode utilizar o POX. Na verdade o PO são os subcomandos que realizam operações aritméticas em cima dos bytes. Então, se eu digitar POX, eu realizo um shor, dado uma máscara que eu passar, por uma porção de bytes que eu enviar para ele. Então, se eu digitar POX 5B como um expr e passar o endereço de onde está esse cara aqui, eu vou aplicar a máscara 5B aqui dentro dessa porção de dados. E vejam só o que vai acontecer quando eu digitar essa operação aqui. A gente decriptou, a gente aplicou a máscara e conseguiu decodificar até mais do que a gente esperava. Essa porção de dados aqui se revelou ser, na verdade, o meu user agent. Veja só, Mozilla, Windows NT e tal, até esse Firefox aqui. Depois eu tenho uns bytes, essas chaves aqui, que na verdade provavelmente é 0. Porque eu vejo que o meu 5B está se repetindo aqui. Então, provavelmente isso aqui é um vetor. E o que caracteriza um vetor de array é que ele termina a string termina no caractere 0, enquanto começa o outro índice, né, o outro valor do vetor.
e como eu apliquei 5B com 0, ele trocou para esse valor, mas não tem problema. E eu já consigo até ver o que tem depois disso. Tem o Windows Update.exe aqui, mas vamos guardar essa informação por enquanto. Então a gente conseguiu ver. Então esse é o User Agent que tem aqui. Muito legal, né? E se eu quiser escrever isso dentro do binário? E se eu quiser já salvar essa informação? Eu só imprimir. Tanto que se eu tirar aqui o meu POX para PX, ele me imprime do jeito que está agora no binário. Então eu quero trocar essa string. Para isso eu preciso escrever dentro do binário. Você concorda comigo que o binário tem esses dados e eu preciso escrever nele? Porém eu não quero escrever nele em disco, eu quero escrever nele em memória no processo do Radar. Para isso eu preciso ativar o caching dentro do Radar, que você precisa ativar a variável IOCache. Essa variável por default ela vem false, então você seta ela para true. Isso significa que agora todo tipo de escrita no arquivo vai acontecer somente em memória. Se você tivesse aberto o arquivo em modo de escrita, passando um parâmetro "-w" para o Radar, você teria escrito no arquivo. E como eu gosto dessa opção, porque geralmente a gente gosta de ficar editando as strings, etc., eu vou salvar ela no nosso no Radar RC. Então, beleza. Não vai carregar. Então agora, se com POX eu consigo imprimir 5B, ou seja, imprimir uma sequência de bytes com a máscara 5B passando o short dessa máscara, se eu digitar WOX, que agora são os subcomandos da escrita, ou seja, o write, eu consigo escrever as strings decriptadas, no caso, desofuscadas, né, dentro do próprio binário, em memória. Então eu vou digitar isso aqui. Não mostrou nada pra gente, porque ele fez isso, mas ele não imprime. Se eu agora voltar e só digitar o px, que é o comando que só imprime 76 bytes, nesse caso, nessa posição, eu vejo as strings decriptadas. Isso por si só é muito da hora. Porque agora, se você voltar pro grafo e trocar a visão pro overview, eu já consigo ver aqui algumas strings aparecendo, certo? Então beleza, eu já sei qual é o meu User Agent, certo? Se eu quiser imprimir uma string agora aqui, eu posso só dar um PS aqui. Vê que agora ele imprimiu bem mais coisas, né? Porque eu tirei o caractere nulo por causa da máscara que passou. Mas eu sei que meu User Agent é esse daqui, ó. É esse cara. Vou copiar ele. Vou descer até o Internet OpenA. Vou vir até esse offset aqui. Na verdade, vou ter que até copiar novamente. Copiar novamente aqui. Vou colocar o comentário do User Agent. Então, beleza, a gente já sabe qual é o User Agent que está sendo usado. Bom, você lembra lá no output do main.w que depois que a gente dá o Internet OpenA, a gente recebe um handle para o Internet. E o retorno das chamadas de função estão no registrador EAX. Então, toda função que você chama nativa no Windows, ela coloca o retorno no EAX. Então, eu sei que o meu EAX vai guardar o meu handle para a internet. E esse handle está sendo passado para var8. Ou seja, eu posso renomear o var8 realmente para o handle da internet. Então vamos lá, afvn hinternet, que é o nome do handle da internet que o Windows chama, var8h zz, e agora eu tenho onde está o meu handle. Se eu subir aqui, eu posso até ver se o handle é utilizado aqui, mas provavelmente ele não é. Mas agora eu tenho aqui nas minhas variáveis, né, que o Radar viu, o handle nessa posição. Então beleza, passamos da primeira parte. E note, ele estava usando shor para cada posição da sua string. Então, como a gente sabe que pelo overview do grafo, de que tudo isso aqui parece ser uma macro que se repete, você já entendeu qual é o algoritmo de criptografia que esse desafio estava utilizando. Então, para resolver as próximas strings, basta você aplicar a chave para a porção de dados que ele estiver apontando. Então, se eu vim aqui, ó, depois do Internet OpenA, eu posso vir para outro laço de repetição, a gente viu lá pelo overview que era igual, vou descer para ver quais são as funções utilizadas. Agora eu vejo que aqui vai ser utilizado o Internet OpenURLA, o Internet ReadFile e o getTempPathA. Vamos agora olhar quais são os parâmetros do Internet OpenURLA. Vou digitar aqui Q duas vezes para sair, para poder digitar o main.w e procurar aqui Internet OpenURLA.
e aí ele mostrou pra gente exatamente como funciona. O Internet Open URL-A, ele já é diferente, ele já abre uma conexão com alguma URL, tanto FTP ou HTTP. E os parâmetros que ele precisa, no seu primeiro parâmetro é o handle, que foi aberta no Internet OpenA, e o segundo é a URL que ele vai abrir. O terceiro é as headers que ele vai utilizar. O resto a gente pode ignorar, mas a gente já tem o primeiro, que é o handle. E agora a gente precisa só descobrir qual é a URL que ele vai abrir. Então eu vou voltar lá para o grafo. Vou vir até aqui. Então veja aqui, ó, como eu fomentei a Kali Convention, o primeiro push é o último parâmetro e o último push é o primeiro parâmetro, certo? A Kali Convention usada na Win32. Então o meu último push é o meu handle, porque ele pede o handle que usou o Internet OpenA como primeiro parâmetro. E o segundo é o var60. A var60 já está alocada na nossa stack. Então eu já sei que essa aqui vai ser a URL. Então eu vou renomear a FVN, URL, vou chamar de URL em caps lock, e passar aqui var60h. E aí digitamos ZZ. Beleza, tem aqui a URL. Agora vamos subir lá para o início das instruções e ver onde a URL é alocada. Olha só, a URL ela recebe o valor que está no XMM0. Se eu procurar onde esse meu registrador XMM0 é utilizado, eu vejo nesse endereço aqui, 4011BC, que existe um move para uma XMM Word neste símbolo. Este símbolo aqui, vejam que ele já é uma string, né, na flag space de strings. Então, se eu quiser imprimir essa string, eu posso dar um PS str3, né, no caso é esse mesmo símbolo aqui, e ele já mostra pra gente qual é a string que está na URL. Então, essa daqui é a URL ofuscada, é a URL que está guardada dentro do binário. Bom, veja que aqui não aparece no endereço, porque se você recapitula quando a gente falou no vídeo passado sobre flag spaces, elas servem como labels, né, para endereços. Elas são símbolos que representam algum tipo de endereço. Então isso aqui só remove a necessidade de mostrar o endereço de onde está essa string, porque eu já tenho essa string na minha flag space de strings. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir agora essa string aplicando a chave 5B, porque eu sei que a chave 5B é a mesma chave, deixa eu só mostrar para vocês, é a mesma chave utilizada em cada um desses pontos. Se eu descer aqui, ó, onde o Internet Open URL é usado, ele faz a mesma coisa com a URL com a chave 5B. Então vamos lá, vamos pegar aqui a URL, na verdade, isso aqui, né? Então vamos lá, POX, para só imprimir, aplicando a chave 5B no endereço do símbolo da flag, né? str3. Então olha só, ele já decriptou para a gente aqui. E sim, revela-se uma URL, http://2016.eikar.org, download eikar.com. Então sim, encontramos a URL, é uma URL para baixar o Eikar. Caso você não conheça, o Eikar ele é um arquivo, não é executável nem nada, ele é apenas uma sequência de bytes que é conhecida mundialmente por ser um vírus, entre aspas. Ele é usado para você testar antivírus. Ele não faz nada, mas ele é uma sequência de bytes que a gente usa para saber se o seu antivírus está funcionando. Porque aí você sabe se você tem assinatura para esse pedaço de dados, que é o Eikar. Então ele é apenas um vírus falso, né? Mas enfim, é uma URL, como esse desafio ele é para imitar um comportamento de um malware, e aqui é como se ele estivesse baixando um malware, mas na verdade é o Eikar. Então eu já sei qual é a URL, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar a mesma chave, só que agora passando o meu WOX5B aonde está essa flag. E ela vai acabar subscrevendo outros locais. E aí vai ficar até mais fácil para a gente continuar. Eu vou rodar ela aqui. E agora eu vou imprimir px em i. Vejam só. Rodando o px no símbolo da string, agora eu já vejo que ela está de fato decriptada. Então eu vou copiar essa string, para isso eu vou rodar o ps em vez do px, e acaba retornando aqueles caracteres nulos, né? Vou copiar ela aqui, vou descer até o Internet Open URL-A, no caso eu vou ter que copiar de novo, mas vamos lá. Vim até o endereço, né? Apertar G para vir no offset dele. Agora eu vou imprimir com ps. E colocar como comentário.
Então beleza, é essa URL que vai ser aberta no OpenURLA. Se você recorda, vamos voltar lá no MenW. Se eu der um Ctrl R aqui, eu abro a busca no Radar, tá? Então eu posso encontrar comandos que estão no meu histórico. OpenURLA. Essa função ela retorna um handle, de novo, que é um handle que significa uma conexão estabelecida. E esse handle é o que vai precisar ser utilizado nas próximas funções da internet. No caso, read, né? É a função para ler. Você vai ler de uma conexão estabelecida. Então, se eu voltar aqui para o meu Basic Block, eu vejo que, como eu comentei, que os valores são retornados no registrador EAX, o compilador já nem perdeu tempo em mover meu EAX para nenhum lugar. Ele já dá o push direto aqui no meu EAX, antes de chamar a internet read file. Então vamos ver o que a internet read file recebe, né? O que ela faz. Então vamos lá, -f internet read file. Então o que ele faz? Ele vai ler os dados que foram retornados pelo handle que foi aberto no Internet OpenURL ou FTP OpenFile, mas nesse caso ele usa o Internet OpenURL. Nada mais é do que ele ler o que está retornando na conexão estabelecida. E essa função já retorna um booleano, true ou false, se deu certo ou se não deu certo. Então o primeiro parâmetro dela é o handle para o h-internet, que é a conexão estabelecida que a gente fez no Internet OpenURLA. E depois ele recebe um ponteiro para um buffer que vai receber os dados que foram lidos. Tanto que se você olhar aqui no output do MenW, isso é bem legal, ele mostra para mim o que é input, o que eu estou mandando para a função, e o que vai ser output, ou seja, o que eu vou escrever do meu lado do programador que chamou. Então ele vai escrever o resultado nesse LP buffer, que é o segundo parâmetro do meu Internet Read File. Então vamos voltar para a função, e aí fica mais fácil para a gente saber o que o read file está recebendo. O último push é o primeiro parâmetro, ou seja, é o handle que recebe do Internet OpenURLA, e o segundo parâmetro é aquele ponteiro para LP buffer, que está na var F8. Então a gente já sabe que o var F8 é o que vai segurar o output da URL do iCar. Então eu vou renomear essa variável, a fvn, vou colocar aqui response, né, que é a resposta que vem da Internet OpenURL, né, do read file, e vou colocar o nome da variável, que é o var f8h. ZZ. E aí temos aqui o endereço do response indo para o ECX. Não se confunda com o fato de aqui embaixo ter um LP buffer sendo movido por EAX. Não é a mesma coisa. O nome da variável LP buffer é utilizado em outras funções, que vai ser usado um pouco mais abaixo. Mas por enquanto, a gente tem que lembrar que o response é o que vai guardar os dados do iCar, beleza? Bom, após o Internet Read File, ele já chama o getTempPFA. Vamos olhar lá no MenW o que o getTempPFA faz. Então, vamos lá, MenW-f getTempPFA. Bom, o getTempPFA, como ele diz aqui, ele retorna o endereço, né, o caminho para o diretório de onde ficam os arquivos temporários. No caso, ele recebe como primeiro parâmetro o tamanho do buffer que você alocou para segurar o tamanho desse diretório, e no segundo, um LP buffer, no caso, por isso que tem o mesmo nome, um ponteiro para um buffer que vai salvar o endereço da pasta temporária. Então é basicamente você vai passar como referência a variável, ele vai escrever lá onde está a pasta temporária do Windows. Então se eu voltar aqui, eu vejo que nesse caso, esse LP buffer aqui, ele se refere à minha pasta temporária, né, que ele move para o EAX. Então para não gerar confusão, eu vou renomear esse LP buffer para TempPath, que é o caminho o caminho da pasta temporária. Então vou botar aqui LP buffer, digitar ZZ. Agora faz mais sentido. Agora não gera muita confusão. Então beleza. Após isso, vamos descer. Aqui tem mais um loop que faz um short, mas já voltamos aqui. Vamos para a última parte da função. Nesse caso, ele chama a createFile. Então vamos olhar lá no MenW o que a createFile faz. Bom, a createFile é uma função bem grande, tem uma explicação bem maior, mas ela faz inúmeras coisas além de só criar um arquivo. O uso mais básico dela, você passa o nome de um arquivo, qual o tipo de acesso que tem nesse arquivo, se você quer criar um novo arquivo ou abrir um arquivo que já existe. Mas o que interessa pra gente é que o primeiro parâmetro é o nome do arquivo, tá? É o arquivo que ele vai abrir. Então vamos voltar lá pro Basic Block relacionado ao write file, ao create file, na verdade.
E vejam que o último push, que no caso é o nome do arquivo, já até tem um comentário do radar aqui, é o que está no EAX, é esse EAX aqui. E se eu vim aqui para o início do Basic Block, eu vejo que ele pega o endereço do temp path. Mas aí você pode pensar, peraí, ele vai criar um arquivo, ele está passando o nome de um diretório para esse arquivo. Correto. E tem uma rotina que acontece logo após isso daqui. Vamos dar uma olhada. Ele precisa de um nome de um arquivo para escrever, certo? Então, se eu voltar aqui para o loop, veja que acontece algumas rotinas algumas instruções que não aconteciam entre as funções que a gente viu anteriormente. Se a gente subir aqui, a gente vê que a var30 ela está sofrendo aqui o shor, né? E se eu subir no início, eu vejo que a var30 ela é basicamente a última que faltou para a gente utilizar. E ela recebe o XMM0 novamente, nessas duas últimas instruções aqui. Não é o mesmo XMM0 daqui de cima, porque logo aqui ele move uma outra string, né? Então vamos ver o que tem nessa string 25.4 aqui. px at string underline 25.4. Tem essa sequência aqui, ó, de bytes, certo? Posso até imprimir aqui como string, mas é esse dado que está encodado com a chave 5B. Então não vamos perder tempo, já vamos imprimir o que tem aqui com a chave 5B. E vejam que aqui aparece para a gente Windows Update.exe. Então o nome do arquivo que vai ser escrito lá dentro provavelmente vai ser o Windows Update.exe, certo? Vamos escrever isso daqui. E aí se eu der um px agora aqui, só nessa parte, né? PS, na verdade. Ele já mostra para mim o Windows Update. Então, a var30 que a gente viu aqui, ó, que é usado antes do create file, ela salva o nome Windows Update. Então vou colocar aqui fvn windows update.exe var30.h zz, e aí temos o Windows Update.exe, que é a string real. Então, depois que ele decodifica essa string, se a gente descer aqui, existem algumas instruções um pouquinho diferentes. E ela funciona da seguinte maneira. Ele move a string decriptada do Windows Update para o meu EDX. Então, meu EDX agora segura o endereço dela. Move meu EDX para o ECI. Então, meu ECI agora segura também o endereço que o EDX tem, né? Então, basicamente uma cópia dos endereços. Para salvar o endereço do Windows Update no ECI. E aí, ele começa a mover cada byte do meu EDX para o AL, que é o registrador mais baixo do EAX, até ele for 0. Então, basicamente, ele está indo para a última posição, ou seja, para o final da minha string do Windows Update, para ele chegar no caractere nulo. Depois disso, ele move o temp path, né, o diretório do arquivo temporário, para o meu EDI, subtrai o meu ESI, que nesse caso ele é o ESI é o endereço de onde está o Windows Update. Ele subtrai do meu EDX, ele volta, né, ele faz o meu EDX voltar para onde começa o meu Windows Update. Então, basicamente, o meu EDX vai guardar o início do Windows Update. Esse bloco aqui, ele vai andar em cada byte do EDI, que aponta para o temp path, até chegar no final do temp path. Ou seja, no final das contas, eu vou ter o ESI apontando para o Windows Update e o meu EDI apontando para o final da minha string que contém o caminho dos arquivos temporários. Por quê? Porque agora ele usa aquela instrução que eu comentei lá no início, né, quando a gente estava falando do início das variáveis, que é aquela repeat move, que vai copiar uma dword do ESI, vai copiar uma dword do ESI para o EDI pelo número de vezes que vai ter no meu registrador CX. Só que veja aqui, o meu CX ele recebe o valor do EDX. O meu EDX contém o tamanho do meu Windows Update, certo? Então é para isso que esse bloco serve. E aí ele faz um shift right do SX para 2. Ou seja, ele está fazendo uma operação bitwise, né, movendo os bits para a direita 2 casas. O que isso significa? Em outras palavras, ele está dividindo por 4 o tamanho da string do Windows Update. Porque ele está fazendo a cópia aqui nessa instrução de dword, e a dword ocupa 4 bytes.
Então, se eu quero copiar o que tem no meu ECI para o meu EDI, e vamos supor que eu tenho uma string de 8 caracteres, eu só preciso passar 2 vezes, porque o meu do Word vai ler de 4 em 4. E se você está com dúvida nesse Shift Right, dá uma olhada nesse exemplo aqui. Eu vou abrir aqui no Python e eu vou digitar 0b, né, para abrir os números binários, 1100, que é 12. Agora vamos supor que eu quero mover 2 bits para a direita. Isso significa que eu vou pegar esses 2 uns aqui e mover para esse aqui. Isso vai transformar meu número em 3. Eu dividi por 4. Então quando eu movo 2 bits para a direita, é equivalente a você dividir por 4. Então ele faz isso aqui justamente para ele não passar o tamanho da string Windows Update. Então, recapitulando essa parte diferente, ele anda até o final do arquivo temporário, onde ficam os arquivos temporários, move o registrador SI para o início do Windows Update e vai copiar o conteúdo do SI para o final da string que contém os arquivos temporários. Desse jeito ele concatena a string completa do arquivo que ele quer escrever. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir até essa instrução aqui, na verdade até aqui, apertando G, né, vindo até esse offset, e vou escrever o seguinte, temp, 2 barras, né, ou uma barra pode ser, Windows Update.exe. Coloquei o comentário que é esse caminho que vai ser escrito Windows Update.exe, vai ser criado esse arquivo. Então beleza, após ele chamar create file, vejam que existe a chamada para write file. Então vamos lá olhar no MW o que o write file faz. MW-F write file. Então veja que o output do MW foi bem maior, porque nesse caso vem um código de exemplo que a Microsoft dá, mas a gente só precisa dessa parte aqui. Basicamente o write file vai escrever dados para um arquivo. E ele precisa receber o handle desse arquivo. Então quando eu chamei a create file, o meu arquivo foi criado naquela pasta e ele retornou para mim um handle. E eu preciso passar esse handle por write file junto com o buffer que eu quero escrever. Então você já deve adivinhar qual é o buffer que eu vou escrever e qual é o handle que eu vou usar. Vamos voltar lá para o modo de grafo. Veja aqui que o que acontece entre o create file e o write file é semelhante ao que a gente viu do Internet OpenURL do read file. Ele já dá um push direto no meu EAX, e o meu EAX é o handle para o create file. E o segundo parâmetro, que é o SCX, né, que ele move para o SCX, é aquela variável response, que é os dados que vêm do EICAR. E aí ele move o response para o SCX e faz um push para o segundo parâmetro do SCX. Depois ele tem a quantidade de bytes que é escrito, etc. E no final, o binário baixou o EICAR e escreveu nas pastas dos arquivos temporários. E é isso. É um desafio bem simples, mas que a gente conseguiu aprender bastante coisa sobre o Radar. Então, o vídeo foi bem longo. Meus parabéns se você conseguiu chegar até aqui o final, mas tenho certeza que foi muito proveitoso. Bastante conteúdo foi abordado e eu recomendo que, para você treinar mais ainda o Radar, você vá no fórum do Mente Binária, procure os desafios do Analyze Me e tente resolvê-los usando o Radar. Você pode voltar desde o primeiro, e daí você vai passando para o segundo, né, que você já viu aqui, terceiro, quarto até o quinto, se eu não me engano, sempre usando o Radar. O desafio vai ficando um pouquinho mais complicado, então você vai melhorando a sua análise usando o Radar para isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso você tenha gostado, não esqueça de deixar o seu gostei. Também ativar o sininho aqui do canal para você ser notificado de todos os próximos vídeos que o Mente Binária vai publicar. E comenta aí o que é que você achou dessa resolução, o que é que você achou do Radar em si e como que ele pode ajudar mais ainda você. Espero que você tenha gostado e vejo você na próxima aula.